Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Como é Cast edição Conebra. Agora eu tô aqui com uma maravilhosa, que é a Mariana Lopes, que ela trabalha com neurocomunicação. Olha que maravilha! Seja muito bem-vinda ao Como é Cast e ao Conebra também, né? A gente já tinha se falado aqui mais cedo. Me conta primeiro como que tá sendo para você participar desse evento de empreendedorismo. Primeiramente, muito obrigada, Camila, pela oportunidade de estar aqui para poder conversar com você e agregar também para o Conebra esse evento incrível. Bom, a minha experiência tem sido fenomenal. Cada palestrante melhor que o outro. A curadoria do Vitor realmente ela é excepcional, não decepcionou em nada, uma estrutura impecável e eu espero estar aqui em 2027 novamente. Maravilhosa, eu tenho que concordar com você que a curadoria do Vitor é maravilhosa, porque eu vou te falar, eu tô aqui desde 9 horas gravando, um episódio atrás do outro, eu tô muito cansada, mas cada pessoa que passa aqui me traz, assim, uma pílula de sabedoria que eu falo: "Nossa, que maravilhoso, como ele trouxe pessoas realmente inteligentes, interessantes, que fazem diferença", e a importância de mais eventos assim, justamente para a gente poder, né, conhecer e se conectar com pessoas. E você trabalha com neurocomunicação. Como que surgiu esse trabalho? Como é que você expandiu essa ciência aí com comunicação? Bom, eu caí no mundo do empreendedorismo de paraquedas, que foi onde eu vi a oportunidade de poder usar a comunicação para alavancar as minhas oportunidades. Basicamente, eu sou cientista neurocomportamental. Então, a minha base ela é toda de laboratório. Com isso, eu estudei camundongos, fiz várias pesquisas aprofundadas voltadas para comportamento humano, histológico, farmacológico, até que em algum momento, quando eu tive a oportunidade e vi ali uma válvula para poder empreender, acabou que eu voltei a neurociência para a parte de negócio. Então, uni o que eu sabia na parte comportamental para poder aplicar na realidade, com pessoas, que é muito mais complexo que os camundongos lá no laboratório. Muito mais. E com isso, eu comecei a entender como alguns mecanismos e estímulos simples podem impactar muito a forma como a pessoa te enxerga para comprar, para você vender, para você influenciar e até mesmo criar conexões, igual nós fazemos aqui no Conebra. Tudo estimula, desde cor, desde som, desde linguagem corporal, até o tom de voz e a forma como a gente comunica. E foi aí que eu me apaixonei pela comunicação atrelada à neurociência. Maravilhosa. Eu também trabalho com comunicação e é muito interessante, assim, perceber tanta consciência, né? Porque eu falo que existem pessoas muito inteligentes, muito interessantes e que às vezes deixam de comunicar por medo, por vergonha, por às vezes, sensação de não pertencimento ou não merecimento, E enquanto tem pessoas que nem são tão interessantes assim, mas têm a coragem de aparecer, né, de se colocar em evidência e acabam trabalhando, fazendo dinheiro. Então, como que você enxerga essas pessoas hoje que não querem falar, que têm essa resistência, ou que às vezes têm muita técnica, fazem curso de oratória, mas na hora que pensam em ele gravar um vídeo ou dar uma palestra, essas pessoas travam? a gente se autossabota muito, e isso vem até mesmo do excesso de conhecimento que nós buscamos. Porque quanto mais a gente busca conhecimento, mais ignorante a gente se percebe. Porque a gente vê que a gente não sabe tanta coisa. E isso acaba sabotando a gente, porque a gente sente que a gente não é bom o suficiente ainda. Precisa conhecer mais, precisa fazer mais curso, precisa de mais recurso. Aí a gente entra no quesito da pessoa ser tão perfeccionista em querer ser a melhor, em querer já saber tudo, que ela não sai do lugar, ela trava. Justamente porque ela não entendeu que, na verdade, o potencial de ação está dentro dela, e não no externo, e não lá fora, e não no ambiente. A partir do momento que ela começa, aí sim que ela vai ter uma perspectiva de como que ela vai crescer, vai lidar com essa exposição, vai lidar com o fato de que dos benefícios que a exposição vai trazer, mas primeiro ela precisa dar o primeiro passo. Ela precisa entender que todo o potencial que ela tem já está dentro dela. Não precisa ficar buscando mais e mais e mais. O mais vem como consequência. Quanto mais você faz, mais você colhe frutos. E isso tem que ser dando o seu primeiro passo. É por isso que a gente vê tantas pessoas, às vezes, com doutorado, pós-doutorado, que às vezes não tem o reconhecimento que merece, e no Brasil isso acaba sendo fatal, justamente pelo fato de não acreditar em si. Essa autossabotagem, essa busca pelo perfeccionismo constante, faz com que as pessoas acabam se colocando numa bolha
criando ali uma falta de oportunidade e se frustrando justamente por não conseguir o acesso que talvez alguém que nem nunca estudou o mínimo que ela estuda consegue, justamente por se comunicar, saber e aparecer. E como que é o seu trabalho hoje? Você tem um trabalho mais focado para pessoas, individual ali, uma pessoa que quer desenvolver a fala, ou o seu trabalho ele é mais voltado para empresas, a comunicação daquele grupo, como que é? Eu trabalho de forma tanto individual quanto corporativa. Como que funciona? A parte corporativa envolve meios de comunicação que são amplos, como por exemplo, a imagem comunica dentro da rede social, a imagem que usa numa apresentação para apresentar resultados, uma prospecção, impacta a forma como a pessoa vai te perceber, os elementos, os textos, a quantidade de informações, que a gente fala que dentro do processo cognitivo existe o chunking, que é no máximo 4 blocos de informações dentro de uma publicação, dentro de uma apresentação. Então, nós trabalhamos para que essa comunicação seja mais influente e persuasiva na empresa e ela realmente transmita aquilo que a empresa precisa transmitir dentro do seu posicionamento. Agora, com um profissional individual, a questão é muito mais profunda. Estou lidando com o ser humano é complexo, cada cérebro é único, então eu faço uma análise de relatório comportamental, personalidade, para entender o perfil de comunicação das pessoas, porque não adianta, por exemplo, você querer comunicar igual fulano, igual ciclano, sendo que aquilo já não faz parte do seu perfil comportamental, não está dentro da sua personalidade. Aí as pessoas sentem o quê? Artificial, parece que não é você. Então eu ensino as pessoas a trabalhar o que já existe dentro do padrão comportamental delas, potencializando aquilo que é necessário e mitigando o que está atrapalhando ela, como, por exemplo, a falta de expressividade, de linguagem corporal. As mãos são um recurso fundamental para a comunicação. Tem gente que fica travada com as mãos, não sabe o que fazer. A postura muda até a forma como os nossos pensamentos são evocados, os estímulos que a sua postura passa para o seu cérebro, a forma como você fala, vícios de linguagem, entonação, prosódia emocional, ritmo da fala, tudo isso impacta em como a pessoa te percebe. Então, trabalha-se muito aprofundado para entender o ritmo de cada um e como a gente vai adaptar a comunicação dela para extrair justamente aquilo que está faltando. E mesmo que seja para a empresa também, não deixa de ser um contexto muito particular de cada empresa que você trabalha, porque você entra e vai analisar a necessidade daquele organismo, né? Daquele organismo, enquanto eu falo que a empresa ela é uma entidade, que ela existe, ela é um ser. Então, ali existe também uma cultura, uma forma como a parte ali, às vezes, a diretoria lida com os funcionários e com os parceiros, e tudo isso faz uma diferença também quando a gente está comunicando até fora, né? Não existe fórmula mágica. Hoje as pessoas querem muito, mas eu quero me comunicar bem, eu quero isso, quero aquilo. Mas calma, vamos entender o seu modelo de comunicação. Vamos entender o que vai agregar para você e como nós vamos trabalhar isso a seu favor, para você entregar autenticidade, que é o que falta muito no mercado. Eu fui diretora de marketing de um grupo do agronegócio e o agro, ele é complexo por si só, porque são muitas culturas, são produtores diferentes, com mentalidades distintas, troca de geração por causa da sucessão familiar, que aí o pai ele tem que passar para o filho ali o poder de compra, ou até mesmo que você tem que confiar em um agrônomo, em um gerente. Então, existem processos segmentados distintos para cada empresa, para cada cliente. E dentro, por exemplo, do agro, eu trabalhava cada consultor técnico com relatório comportamental de comunicação para ele realmente transmitir a empresa, porque cada pessoa representa a empresa. Uma pessoa pode queimar a sua empresa em poucas palavras. Já pensou? Então, a gente tem que nivelar a equipe comercial para que eles consigam se comunicar de maneira assertiva e representar o que a empresa deseja dentro daquele contexto. Maravilha. E você percebe que ainda existe resistência em profissionais procurarem um trabalho como o seu para aperfeiçoar a comunicação? Sim, muita. Até porque as pessoas, elas tendem a não valorizar tanto quando a gente fala de questões comportamentais. Porque não é tão simples. Parte técnica você vai e decora. É commodity, como se diz. Todo mundo pode ter acesso aqui. Você decorou. Agora, a parte comportamental, essa é o maior diferencial. Isso ninguém te tira. Isso ninguém pode substituir o que você traz dentro do seu comportamento. E é isso que diferencia as pessoas. Mas mesmo assim, é o que elas menos valorizam. Porque elas acreditam que não seja tão importante, às vezes, lidar com as emoções. Não seja tão importante, às vezes, lidar com a própria forma de se comunicar, porque daquele jeito já está funcionando. Não busca uma melhoria
e acaba estagnando dentro de uma profissão, dentro da carreira, não vendo um deslumbre maior de crescimento, justamente por não ver que o comportamento é um principal gatilho hoje que faz os profissionais acabando afundando dentro de onde estão. Deixa pra gente um recado para os empreendedores, já que a gente está num evento de empreendedores que querem comunicar-se melhor, com mais expressividade, com mais magnetismo, mas ainda tem essa resistência, essa dificuldade de aceitar ou de buscar uma ajuda. Eu falo para eles que eles precisam tomar cuidado com a visão de túnel. O que é uma visão de túnel? Imagina só, você está dentro de um túnel. O que você vê? A parede externa do túnel e uma bolinha onde tem uma luz. Você só vê a luz, você só vê uma parte da paisagem. E assim é na vida. Quando a gente olha para outras pessoas, a gente só vê o que elas querem mostrar. Se você vê, por exemplo, alguém falando na internet, eu tenho certeza absoluta que aquela pessoa às vezes gravou aquele story 1 milhão de vezes até postar um que ficou bom e deu certo. Na empresa é a mesma coisa. O quanto que a empresa teve que lutar em processos com as pessoas, às vezes até mesmo lidar com falências, com problema financeiro, para poder estar onde está no patamar hoje. Aquele profissional que você admira, o quanto desafio ele teve que passar, o tanto de medo, trauma ele teve que superar para estar ali na frente falando. E o seu caso também, eu tenho certeza absoluta. Hoje você é aqui entrevistadora de um mega podcast, fazendo parte desse programa, do Conebra. Eu tenho certeza absoluta que você teve as suas dificuldades, você teve as suas dores de exposição, teve que passar por... teve que superar vergonha, teve que superar timidez, teve que superar um monte de coisa para estar aqui hoje. As pessoas têm que tomar cuidado com essa visão de túnel, porque nem tudo é só o que eles enxergam. Eles precisam permitir andar, sair desse túnel, olhar a paisagem por completo e entender que a comunicação ela vai muito mais além do que a fala. As pessoas elas só estão onde estão, as que você mais admira, porque em algum momento elas aceitaram ser pequenas. Em algum momento elas aceitaram ser ridículas, passarem vergonha para estar onde estão, de superação. Então a dica que eu dou é: encare em você no próprio espelho, veja as suas dores, aceite que você é pequeno, ruim ainda, mas que você pode sim melhorar a sua comunicação e transformar o seu negócio, transformar a sua vida através dela. Maravilhosa, adorei te conhecer, adorei me conectar com você, de comunicadora para comunicadora. E muito obrigada por vir até aqui, por compartilhar a sua sabedoria com a gente, por estar aqui no Conebra também, né, nesse movimento de expansão, de conhecimento. Gostei muito. Muito obrigada. Prazer é meu, igualmente. Muito obrigada pela oportunidade e espero voltar mais vezes. Por favor, volta mais. Quando vier passeio, Goiânia, avisa pra gente poder gravar um episódio maior no estúdio e a gente poder conversar à vontade. Pode deixar, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada também. Já já estamos de volta com mais um episódio do Colmeia Cash edição Conebra. Aguardem.